Bom, voltando para a nossa programação, vamos agora falar sobre comunicação com a companheira Patrícia Kuhn. Paty, já está aí conectada? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me escutando? Estamos sim, Paty. Gente, primeiro eu queria agradecer esse convite tão especial. Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por Interact. Apesar de não ter feito parte quando eu era jovem, digo que acabei me apaixonando pela magnitude, por tudo que o Interact é capaz de fazer na vida das pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui, especialmente num distrito que eu tenho tanto carinho, que eu conheço, tenho tantos amigos. Então, primeiramente, eu queria de coração agradecer por essa oportunidade. Bom, Patrícia Kuhn, inspirada por engajamento de pessoas e gestão de projetos, é jornalista e atua no marketing de produto da Rede Globo. Há 6 anos no Rotaract, passou pelos clubes de Santa Rosa, que é na região sul, eu não lembro o distrito de cor, mas... 4660. Isso. E a Universidade Mackenzie, que é em São Paulo, no 4563. Na MDIO Rotaract Brasil, foi diretora de imagem pública e diretora de treinamento. Já visitou 31 distritos rotários, compartilhando conhecimento e aprendendo. Foi facilitadora de um workshop sobre parcerias e patrocínios em projetos na pré-convenção de Rotaract de 2019, em Hamburgo, na Alemanha. No ano rotário 2020 e 2021, a convite do presidente Holger Knack, será membro do comitê de Rotaract no Rotary Internacional. E na Rotaract Brasil será diretora de parcerias institucionais. Paty, é com você. Obrigada. Quem me conhece sabe que eu sou ansiosa também, então já comecei falando, então desculpa. Gente, o papo de hoje é sobre imagem pública, sobre comunicação. Eu vejo que esse é um espaço que a gente tem sempre muito a explorar. Eu percebo que nos últimos anos, e digo mais fortemente nos últimos 5 anos, tanto o Rotary, quanto o Rotaract, quanto o Interact, fizeram uma grande evolução em termos de imagem pública. A gente tem uma unidade muito grande. É claro que o fato de a gente ter as redes sociais que nos dão acesso efetivamente a mais informação, ter um My Rotary mais organizado para que a gente possa acessar esses espaços também fortalece tudo isso, mas eu entendo muito mais como algo mais intrínseco dentro dos nossos clubes, apesar de entender também que existe muito espaço para que a gente possa trabalhar em cima disso ainda. Bom, vocês podem ver que o título dessa palestra é Mindset. Quando eu estou falando de Mindset, eu estou falando de modelo mental, a forma como a gente enxerga a imagem pública. E é exatamente esse ponto que eu queria trazer algumas provocações para vocês hoje, para que a gente possa construir em conjunto. Então, eu preparei uma apresentação, mas quero muito bater um papo depois no final para que a gente possa entender oportunidades dentro desse assunto. Assim, eu acho que primeiro é legal a gente dar alguns passinhos para trás e entender o que é a imagem pública, o que é a comunicação. Antigamente, até a gente chamava imagem pública de relações públicas dentro de Rotary. Como no Brasil a gente tem o profissional de relações públicas como algo regimentalizado e que precisa ser formado para atuar dentro dessa área, a gente teve uma mudança, acredito que lá no início dos anos 2010, em cima disso, e a gente começou então a chamar de imagem pública. Mas tudo isso, independentemente do nome, a gente está falando de comunicação. Então, a imagem pública busca dar visibilidade para o Rotary, Interact e Rotaract, transmitindo através de diversos canais o que somos, o que fazemos, com o intuito de levar informação e disseminar nossas ideias para os nossos públicos-alvos. Então, em palavras bonitas, mas traduzindo, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas nos conheçam para que as pessoas venham fazer parte desse universo que a gente está inserindo. Vamos lá, a gente já teve a oportunidade de diversas vezes conversar sobre isso, de quando a gente vai contar para uma outra pessoa o que é efetivamente o Interact, eu tenho certeza que cada um de vocês consegue traduzir em algumas palavras, mas não consegue tornar tão palpável o que você sente e o que você vive dentro do Interact, porque isso tudo é realmente magnífico. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente percebe, gente, nós precisamos nos preparar melhor para saber explicar o que a gente faz. E não só em termos técnicos, mas também levar em sentimentos, traduzir em palavras, todos esses momentos, essas oportunidades que a gente vive aqui dentro. Isso tudo está perpassando na imagem pública. Ou seja, já dando um spoiler logo de cara, imagem pública não é só o logo do Interact aplicado dentro de uma arte de um card de Instagram.
vai muito além disso. A gente é imagem pública em todos os momentos que a gente está atuando, desde o momento que a gente coloca o nosso crachá de Interact, de Rotaract ou de Rotary. E o que eu entendo de tudo isso é que tudo deve se conectar. Não pode ser algo isolado, não pode ser algo simplesmente responsabilidade de uma pessoa. Que pensar em ampliar a imagem pública deve ser intrínseco em todas as atividades do clube. Por isso, é uma forma de mindset com foco em comunicação. A IP se conecta com tudo o que acontece no clube e a recíproca deve ser a mesma, dentro para fora e de fora para dentro. Se a gente for pensar em internos, tá? Fica bem mais fácil de entender esse modelo. Internos. A gente sabe que quando a gente faz um projeto, a gente está falando de internos também. Afinal, as pessoas estão se motivando por causa disso. Quando a gente fala de tesouraria, a gente também está falando de internos, porque são as pessoas que pagam. Quando a gente fala, leva esse mesmo contexto para a imagem pública, ela também acontece. Então, um projeto de finanças é extremamente importante para a imagem pública do clube, porque é a forma como você está levando isso para fora do teu clube. Da mesma forma, a gente não consegue ter um projeto que a gente realize sem usar das nossas ferramentas de imagem pública. Mesmo que seja um projeto dentro do clube, a gente precisa utilizar uma rede social para fazer uma comunicação disso. A gente precisa, nem que seja um espaço interno, mas quanto mais a gente trabalha em cima disso, a gente começa a perceber que está conectado. A imagem pública, ela parece algo isolado. Muitas vezes a gente enxerga isso dentro dos nossos clubes, mas na verdade ela está conectado com todo esse universo do ambiente rotário que a gente tem. Por isso, quem é o responsável por imagem pública? Definitivamente não é o diretor. Ele é a pessoa que tem a maior missão durante aquele ano de trabalhar e pensar estratégias em cima disso. Mas ele não é o único responsável. A gente tem dentro da família rotária todos os nossos membros, seja dentro do meu clube, do meu distrito ou no mundo inteiro, como responsáveis por essa imagem pública. No momento em que eu coloco aquele PIN, eu entendo que eu estou representando. Por isso, muitas vezes a gente se refere a um associado de Rotaract como associado representativo. Se eu estou representando, qual é a melhor forma de eu representar o meu clube, o espaço em que eu estou? Então, por isso que é interessante a gente olhar para isso e entender. Deve ter muita gente aqui que está assistindo que não tem cargo de imagem pública na próxima gestão. Deve ter muita gente que está assistindo que nem gosta de imagem pública, acha super chato. E tá tudo certo. Eu também não gosto de secretaria, tá tudo bem. Então, dentro desse contexto, é legal a gente perceber que, independentemente disso, tá todo mundo dentro desse mesmo bolo e que a gente precisa se sentir responsável. Talvez não se dedicar tanto, mas no momento em que eu sou associada representativa, eu preciso levar essa imagem para todos os lugares que eu vou. Isso quer dizer que, por exemplo, mesmo que eu não esteja com meu PIN, não esteja com uma camiseta, não esteja com nada, e eu fizer algo da sociedade que seja ruim, vai ser taxado como a Patrícia do Rotaract, a Cassima do Rotary, a Alice do Interact. Infelizmente é assim. Mas a gente tem que ver isso como uma oportunidade. E é essa oportunidade onde tudo faz sentido. Porque se a gente tem a oportunidade de levar a imagem pública em todos esses ambientes, se a gente faz coisa boa, a gente está efetivamente representando o que é a nossa instituição. Aí a gente está falando de valores, a gente está falando de prova quádrupla, a gente está falando de muita coisa dentro desse contexto. Qual é a ferramenta mais utilizada para a imagem pública? É legal olhar para isso e perceber que hoje em dia, se a gente olhar para cada um dos nossos clubes e me coloco nesse mesmo bolo junto com vocês, hoje a ferramenta que a gente mais utiliza é sim o Instagram. A gente vê isso, uma mudança. Eu lembro que quando lá em 2015, por aí, que eu comecei a fazer treinamentos de imagem pública dentro de Rotary, eu falava muito sobre ser o Facebook. A gente teve uma transição de redes sociais, mas a gente permanece dentro de redes sociais, trabalhando em cima da nossa marca. Mas em cima disso, eu queria levantar um outro questionamento. Será que a partir de redes sociais, isso tudo é suficiente para você chegar no seu público-alvo, no público-alvo do seu clube, no público-alvo do Interact, no público-alvo do Rotaract, no público-alvo do Rotary? Será? Será que a gente é capaz? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente começa a se aprofundar e começa a perceber, bom, mas eu não sei se é capaz ou não, porque muitas vezes a gente não parou para pensar em qual que era o nosso público-alvo. E esse é um ponto interessante. A gente faz tanta coisa, tantas atividades, mas a gente esquece do princípio básico da comunicação. Lá, o que quem fez faculdade de comunicação aprendeu no seu primeiro semestre, ou mesmo no dia a dia que a gente percebe, toda a comunicação, ela precisa de um emissor,
a gente precisa de uma mensagem e de um receptor. O processo de comunicação só acontece se a gente tiver esses 3 elementos. A gente pode ter outros elementos, mas esses são os elementos básicos. Nesse contexto, vamos lá. Quem que é o nosso emissor? O nosso emissor é o Rotaract, ou os membros do Rotaract. Qual que é a nossa mensagem? Cada momento a gente tem uma mensagem diferente. Mas seja, quando você quer comunicar um projeto de finanças, por exemplo, pegando o gancho aí do Pedro que estava falando antes. Quando você quer falar sobre um projeto de finanças, se você não souber qual é o seu público-alvo, muito provavelmente você não vai ter uma comunicação tão efetiva. Ou a tua mensagem não vai ser construída da melhor forma. Ou, principalmente, o canal que você vai utilizar para transmitir essa mensagem, ele provavelmente pode ser que não seja adequado ao público-alvo que você está pensando em atingir. Legal, a Patrícia veio aqui, falou um monte de coisa, falou um monte de coisa de público-alvo, mas afinal, o que eu tenho que fazer? Qual que é o público-alvo que eu tenho que atingir? E eu gosto, de separar em 4 públicos-alvos principais que a gente tem, e aqui não tem diferenciação em nenhuma das esferas dentro da família Rotária, mas a gente tem a nossa comunidade como principal público-alvo que a gente trabalha. Além disso, a gente tem os nossos potenciais associados, afinal, a gente quer cada vez mais ampliar, fortificar o nosso quadro associativo. A gente tem os membros da própria família Rotária, então, se eu sou interactiana, qual é a mensagem que eu estou levando para o Rotary? Qual é a mensagem que eu estou levando para o Interact? Ou para os outros clubes do meu distrito? Ou ainda, para os outros distritos? Então, existe um trabalho de comunicação que a gente também faz em cima disso. Além disso, eu acho que um ponto que às vezes a gente esquece tanto de falar, mas é legal trazer e refletir sobre, que todos, invariavelmente, a gente vai estar trabalhando também para atingir um público-alvo que a gente pensa pouco, que são os nossos potenciais patrocinadores, nossos potenciais parceiros. E assim, acho que casou super bem trazer a fala do Pedro antes desse contexto, porque quando o Pedro vai lá no projeto de finanças pedir um auxílio, pedir um patrocínio, cara, se essas pessoas não souberem o que é o Interact, se torna muito mais difícil. E vamos lá, vamos retomar, e eu acredito que muitos de vocês vão se sentir na mesma situação que eu já me senti várias vezes. Você vai lá apresentar o Interact, vou dar o exemplo do Interact, para um amigo, ou você vai falar sobre isso dentro da sua escola, ou dentro de alguma empresa, e você chega e diz assim, então, eu queria te convidar para fazer parte do Interact. E a pessoa diz assim, não sei o que é Interact. Daí você, é lógico, é muito lógico. A gente fala assim, então, o Interact, ele faz parte do Rotary. Você conhece o Rotary? E se a pessoa diz não, a gente trava e a gente não sabe para onde ir. Porque, de fato, a gente se baseia muito nesses princípios básicos. E a gente começa, então, a ter que exemplificar. Por isso que é tão importante a gente ter um discurso alinhado em cima do que é efetivamente o Interact, o que é efetivamente o Rotaract e também o Rotary. Ter essas descrições na ponta da língua para se um dia surgir essa oportunidade de explicar o que é, você saber explicar com propriedade. Mas, o quanto seria mais fácil ou mais simples se, no momento em que eu dissesse para alguém, oi, quer participar do Interact? A pessoa dissesse assim, nossa, super conheço o trabalho de vocês, acho super legal, super quero participar. Olha o quanto de tempo que a gente pulou, olha a quantidade de obstáculos que a gente pulou, simplesmente por a pessoa saber o que a gente faz. E é por isso que a imagem pública está aí para nos ajudar, e por isso que pensar em cada um desses públicos faz com que a gente analise a forma como a gente está atuando dentro de cada uma das nossas atividades e pensando também, como eu falei antes, nos canais que a gente está atuando em cima disso. Vamos entrar um pouquinho em cada um deles e compreender como que a gente consegue pensar em imagem pública. Porque é fácil chegar aqui e dizer um monte de coisa, dizer que vocês precisam pensar no público-alvo, mas Paty, na prática, o que eu faço? Então, é por isso que eu trouxe alguns insights para vocês aqui, muito voltado a cada um desses públicos, para que a gente possa analisar em cima deles. Não são receitas de bolo, são apenas insights para que alguns deles façam sentido para vocês e também que gerem novas ideias em cima disso. Pensando primeiramente nos potenciais associados, a gente percebe que se a gente estiver perto das escolas, dos grupos de jovem, escolas de idiomas, muito provavelmente, a gente está diretamente ligado ao público do Interact. A gente consegue perceber que
são ambientes onde eles estão inseridos. Mas como que eu vou me relacionar com esses ambientes? O primeiro passo é tentar conseguir fazer parcerias. Seja uma parceria para um projeto em parceria do Interact com uma escola tal da tua cidade, ou mesmo pedir para a direção da escola para você ter um momento para apresentar o que é o Interact, fazer com que o Interact esteja presente em alguma atividade, falar sobre liderança, que é algo que a gente fortalece tanto dentro da família Rotária, e que a gente sabe que tem grandes oradores dentro do Interact e que poderiam, sim, dar um conteúdo sobre liderança. Talvez não uma palestra, porque pode se tornar chato, mas talvez algo um pouco mais conciso, mostrando as oportunidades, o que foi que você viveu dentro do Interact, só que isso para um público externo. A realização de projetos em parcerias com essas instituições acaba sendo, sim, uma das grandes oportunidades que a gente tem, pensando em potenciais associados que não estejam dentro da nossa rede de contatos. Eu queria provocar uma reflexão, pensando também um pouquinho em DQA, que a maioria dos clubes, ela acaba tendo dentro do seu quadro associativo o amigo do amigo do amigo. E assim a gente constrói muitas vezes os nossos quadros associativos. Tá errado? Não tá. Mas será que são só essas pessoas dentro da nossa cidade ou da região que a gente está inserido que são capazes ou que teriam oportunidade de fazer parte do Interact? Ou será que a gente consegue expandir isso muito mais e, na verdade, é só a nossa rede de contatos que é um pouco mais limitada? A gente não sabe. Mas é importante que a gente possa provocar e ir atrás disso para conhecer um pouco mais. Família Rotária, tá? A gente talvez seja o espaço que a gente melhor trabalha a nossa imagem pública. Afinal, as nossas redes sociais, se você entrar na rede social de 90% dos clubes, a linguagem que a gente fala, a forma como a gente se comunica, é uma linguagem que só a gente entende. Porque você vai falar a DIC, a Comic, o RI, esse tipo de coisa. Quem chegou lá de visitante, muitas vezes não conhece. Então, é legal a gente perceber que nós já evoluímos muito em um público-alvo. Então, pensar nesse parâmetro também é legal para a gente fazer uma análise sobre os ambientes que a gente está trabalhando a nossa imagem pública, a nossa comunicação. Bom, mas além disso, o que mais a gente consegue fazer? A maioria dos clubes, eu não sei se é a realidade do distrito de vocês, mas a maioria dos distritos pede relatórios de atividades para a secretaria, pedindo o que aconteceu no clube durante aquele mês, daqueles 2 meses. A Lívia está fazendo que sim com a cabeça, supondo que é verdade. Então, é normal ter esse tipo de pedido, a gente prestar contas de relatórios para o distrito. Mas, muitas vezes, a gente esquece que esse mesmo material pode sim ir para o nosso Rotary Padrim. E não é no sentido de prestar contas ou de que a gente queira trabalhar em cima de outras questões, mas especialmente a gente entender esse contexto mais voltado a como a gente consegue se comunicar com eles. Então, por isso, a gente levar essa questão do informativo para eles também é muito legal. As visitas periódicas aos Rotaries também são super importantes dentro desse contexto. Esse convite para projetos e participação nos projetos do Rotary também, eu acho que é fundamental. E eu digo muito que isso é extremamente importante para essa conexão, a forma como a gente está abordando e trabalhando em cima disso. Por fim, ainda dentro de público-alvo, aliás, em penúltimo lugar, a gente tem os patrocinadores. Então, desde a gente fazer atividades, projetos específicos para eles, seja convidar potenciais patrocinadores para atividades dentro do nosso clube, o envolvimento com grupos de empresários também da nossa cidade, essas rodadas de negócio também são extremamente importantes e podem ser oportunidades. É claro que é muito mais complexo, mas sim, a gente pode se juntar com um clube de Rotary e fazer isso realmente acontecer. Por fim, eu gosto de dizer que a gente precisa ir muito para a rua, mostrar o que a gente faz de fato, levar os nossos uniformes, as nossas camisetas, estar em vários ambientes e fazer os nossos projetos dentro desse contexto. Eu trouxe aqui um projeto muito legal que foi feito lá no Rotaract Clube de Bauru Norte, que foi o Jantar às Cegas, e esse projeto teve uma repercussão super bacana, porque ele convidou pessoas, empresários da comunidade, para trabalhar, para viver uma experiência de ter um jantar sem enxergar, muito
numa ideia de provocar a reflexão em cima de pessoas que têm deficiência visual. Então, dentro desse contexto, era uma atividade que talvez fosse muito mais voltada para um projeto de finanças, mas quando a gente vai ver, a gente tem resultados de imagem pública muito forte dentro disso. E é muito perceptível que as coisas se conectam. Esse é um dos maiores pontos que eu gostaria de trazer para vocês de conexão. Outro ponto legal é a forma como o RI se comunica, se fala em relação a esse tipo de comunicação. Ao aumentar a consciência pública sobre o Rotary, nós aumentamos nossa capacidade de causar impacto positivo em comunidades de todo mundo. Isso é fato, a gente percebe isso, mas eu queria fazer uma reflexão de dentro dos nossos clubes, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente troca informação. Porque você lembra que eu falei lá do emissor, um mensagem, um receptor? É interessante a gente olhar para isso e perceber que a gente também precisa se comunicar claramente entre os nossos associados. A gente precisa ter uma composição, uma conexão um pouco mais sólida dentro disso, para que a gente consiga efetivamente ser entendido. E muitas vezes a gente acaba passando despercebido, a gente acaba não trabalhando tanto em cima disso. Então, vejo que esse é um ponto de comunicação extremamente importante. Queria dizer que a comunicação ela é muito abrangente. A gente pode falar de comunicação falando de imagem pública, a gente pode falar de comunicação falando de relações interpessoais, mas especialmente tudo isso vai passar por uma palavra-chave, que eu gosto de dizer que é empatia. Seja a empatia para eu saber o que o meu público-alvo está esperando, seja a empatia para eu olhar para o meu colega, para o meu companheiro de clube e conseguir com que ele me ouça, com que ele escute o que eu estou falando a partir do ponto de vista que eu estou me colocando no lugar dele. Então, eu estou falando a mesma linguagem que ele. E isso faz com que a gente consiga mais fortemente trabalhar dentro desse contexto. Por fim, queria dizer que a gente precisa muito pensar fora da caixa, seja para a imagem pública ou para as nossas relações dentro da família rotária. A gente precisa mais fortemente entender esse contexto, conseguir nos comunicar, trabalhar mais fortemente para que a gente consiga transmitir as informações que a gente quer. Seja a gente pensando em todos esses públicos que a gente vinha comentando até agora, seja dentro do nosso próprio clube. A gente trabalhar isso dentro desse contexto e pensar e trazer um mindset um pouco mais abrangente faz com que a gente consiga efetivamente fortalecer os nossos clubes e a gente trabalhar cada vez mais para cada vez mais impactar mais pessoas. Consequentemente, se a gente tem isso sólido e atrai essas pessoas para dentro do nosso clube, a gente consegue perceber que sim, é super importante que esse trabalho aconteça também dentro do clube. Afinal, se uma pessoa vem para o nosso clube e, de repente, ela não é bem-vinda ou ela se sente mal nesse ambiente, também acontece de a gente acabar perdendo essa pessoa. Então, é por isso que é legal que a gente possa olhar para esse contexto e, sim, trabalhar em cima disso. Temos perguntas? Um momentinho, peraí. Até agora não tem nenhuma pergunta, mas muitos rotarianos estão falando. Companheira Cassima tem. Pode falar, governadora. Tati, boa tarde. Estou assim encantada, né, com a sua apresentação. Imagem pública é uma área que eu gosto muito, né? E eu achei muito interessante quando você disse que imagem pública não é só um logo bem colocado, né? Hoje, mais do que nunca, o Rotary ele preconiza aquela ideia de que nós somos pessoas em ação, correto? Então, assim, até a recomendação é que não se poste mais aquelas fotos estáticas, onde rotaractianos, interactianos, rotarianos postem, né, à frente de uma situação, mas sim trabalhando, agindo e daí por diante. E outra coisa que eu achei muito interessante que você disse também é que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa as abreviações, né? As siglas, porque tem bem isso, né? É o MDIO, é o RIBO, é o CEO, e quando as pessoas não estão familiarizadas com essas terminologias, elas acabam ficando meio perdidas. Outro dia até a gente riu porque um companheiro ele postou assim:
na reunião do RC tal, na presença do GA, aconteceu uma palestra sobre DQA. Então, para a gente, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala entendeu a mensagem. Mas qualquer pessoa fora de Rotary, né, falou, gente, isso daí é um bando de maluco, né? Então, eu acho muito interessante que a gente se atente, né, a isso. Você pode usar, lógico, que as abreviações, mas sempre colocar entre parênteses o que aquilo significa, tal. Mas, fora isso, assim, mais uma vez, parabenizar essa DIC. Eu estou amando. Vocês são incríveis. Paty, eu quero levar você para o meu clube também. Ai, querida. Quero levar todo mundo para o meu clube. E vou só encerrar aqui, ó, entregando todo mundo que nasceu depois de 1960, que enquanto você estava fazendo sua palestra maravilhosa, estava o revival aqui, ó, lembrando de Orkut, Messenger, e ICQ e etc. Ó, entreguei todo mundo agora, tá? Mas é muito legal. Eu acho que a gente está aprendendo todo mundo junto. Vocês dão de 10-0 na gente, em tempo de velocidade. Mas muito obrigada mais uma vez a você e a todos que organizaram esse evento, que está incrível. Obrigada, Cassima. É muito legal olhar para isso e ver o que já passou, o quanto evoluímos dentro disso. Mas você tocou num ponto que é uma crença pessoal minha, tá? Que é essa questão de tem muito clube, assim, que acaba pecando em pensar a sua imagem pública apenas em fazer uma arte bonita para um Facebook, para um Instagram, seja rede social que for. E não estou dizendo que não é importante, é claro que é importante, mas se a gente não tiver um objetivo, aonde a gente quer chegar com isso, será que faz realmente sentido? Será que é a melhor forma de nós destinarmos o nosso tempo tão precioso para trabalhar em Rotary? Então, por isso eu vejo que a gente pode ir um pouco mais além. Tem muitas coisas que são muito básicas e que sim, a gente tem que seguir. Não dá para pegar a roda Rotary e fazer o que quiser com ela. Não é assim que funciona. Mas isso é o básico. Agora, será que vale a pena a gente ficar olhando, usou a fonte errada, fez isso ou aquilo? No contexto, eu acho que o principal nesse momento é a gente se comunicar. A gente passou por uma transformação muito grande em termos de imagem pública também, que foi a questão das mudanças de logo. Lá, para a Rotaract e Interact aconteceu em 2015, para a Rotary já tinha acontecido antes. Isso foi um momento também de bastante transformação. E isso faz com que a gente possa olhar para tudo isso e perceber, será que vamos ficar querendo questionar se a logo está certa ou está errada? Vamos usar o que tem e vamos fazer projeto, vamos tocar, mão na massa, pessoas em ação. O Rotary lançou há 2 ou 3 anos atrás essa campanha do Pessoas em Ação e é exatamente isso. Hoje eu estava fazendo uma palestra numa conferência de Rotary e eu estava exatamente mostrando o quanto o Rotary tinha mudado do ponto de vista de imagens. E eu mostrei uma imagem que eu tirei do banco de imagens do Rotary mesmo. E essa imagem era de um senhor de camiseta com um boné, com o boneco logo do Rotary, botando a mão na massa e ajudando uma menina a fazer alguma atividade dentro de uma construção. Cara, se a gente olhar para isso e pensar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, será que isso seria realmente verdade? Então, é legal que a gente possa ver que nós mudamos enquanto instituição, isso é importante, nós estamos mudando, e a forma como a gente se comunica tem que refletir exatamente isso. Se muitas vezes fomos entendidos como uma instituição extremamente elitizada, e a gente quer desconstruir essa imagem, a forma como a gente se comunica tem que seguir exatamente esse mesmo caminho. Então, por isso que é legal olhar para tudo isso e ver, sim, que para sermos pessoas em ação, a gente precisa se comunicar da forma correta e por isso que a imagem pública faz sentido e se conecta com todos esses ambientes dentro dos nossos ambientes rotários. Lívia, tem... Só para fechar, eu acho fantástico isso, e mesmo porque, assim, é importante, sim, a gente ter a nossa logo bem colocada, mesmo para que seja uma identidade forte. Mas a gente tem dentro do distrito e tem dentro de Rotary as comissões que tratam disso, né? Então, não precisam perder muito tempo, né? Se alguém não tiver dificuldade, acione o distrito que a gente vai colocar as pessoas responsáveis para ajudar nesse sentido, né? Então, a gente tem que colocar, sim, a marca correta, mas ela não tem que ocupar o nosso tempo com isso. A gente tem pessoas que façam isso, a gente tem que ocupar nosso tempo com projetos.
certeza. Eu acho que essa é bem o ponto. Lívia, tem alguma pergunta? Eu falei que era mais bate-papo. Eu fiz meia hora de conteúdo e meia hora de bate-papo. Espero que tenha perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui. Como melhorar a comunicação interna dos clubes e no distrito? Eu vejo que esse é um ponto bem interessante para a gente poder abordar. Quando a gente fala de pessoa, o Rotary é formado por pessoas. Essa é a nossa maior essência. Nós estamos aqui porque somos pessoas unidas. Então, pensar que não existe um clube, existe um conjunto de pessoas que formam um clube. Essas pessoas mudam, é normal, faz parte do processo, ainda mais no Interact, que é um programa, no Rotaract também. Então, é normal porque a faixa etária muda e as coisas acontecem. Então, a gente tem esse ciclo. Porém, são formados de pessoas. Nesse dia de hoje, a gente tem um quadro associativo em cada um dos nossos clubes formado por pessoas. Falar de pessoas é sempre complicado porque cada um tem a sua individualidade. Eu gosto muito de dizer que a gente tem mania de entender, o clube tal tem esse perfil, o meu clube tem esse perfil. É um clube mais com jovem, com uma faixa etária menor, com mais gente que já está no mercado de trabalho, enfim. A gente tem mania de generalizar o clube que a gente está inserido. É muito comum isso. Mas o que isso tem a ver com a comunicação dentro de si? Exatamente o ponto que a gente enxerga cada indivíduo que faz parte dentro da família rotária como um indivíduo singular com a sua identidade, é que a gente consegue perceber que a gente precisa respeitá-lo e ouvi-lo. Então, quando a gente começa a ouvir o que o nosso companheiro tem a nos dizer, quando a gente começa a respeitar a identidade dele, e mesmo que ele não seja meu amigo, ele sim ser um companheiro dentro do meu clube, é fundamental dentro desse contexto. Então, se a gente consegue olhar para tudo isso, trabalhar muito a questão de empatia, se colocar no lugar do outro e fazer desses ambientes agradáveis, a comunicação flui. A nossa comunicação interna, ela flui muito, muito rapidamente, muito harmonicamente. Então, por isso é interessante a gente olhar para esse contexto de uma forma um pouco mais abrangente e entender o que mais importa é a identidade de cada um de nós que cria uma identidade para o clube. E isso é o que a gente tem de mais valioso dentro do nosso trabalho, dentro de cada um dos nossos clubes, né? Você disse que tinha outra pergunta? Tem mais? Tem. Como a comunicação pode ajudar a resolver conflitos e aproximar pessoas? Então, a forma como você se expressa e como você fala com alguém se torna algo extremamente importante dentro desse contexto. A gente está falando aí de uma comunicação não violenta, que é um assunto que está realmente em evidência, que vem aumentando muito. E a comunicação não violenta, ela parte do princípio de entender o que esse receptor qual é o momento dele. Então, o que para mim pode ser algo super normal, e eu vinha falando isso com um amigo meu essa semana, que para mim era tão fácil entender determinada coisa e eu não conseguia entender como a outra pessoa não entendia. E muitas vezes a gente se vê nessa situação, pode ser grandes situações, coisas muito pequenas. Mas o contexto que ela vem, o histórico dessa pessoa, a bagagem dessa pessoa é diferente. E isso faz com que as pessoas tenham formas de absorver qualquer tipo de informação de forma diferente. Então, quando você tem uma comunicação não violenta, é exatamente para olhar para essa pessoa, entender qual é o contexto dela e tentar ouvi-la. E no momento que ela fala, você vai conseguir entender. A gente vive numa sociedade que a gente quer falar muito. A gente quer falar muito. A gente passa falando. E muitas vezes não é uma escutativa quando a gente escuta o outro. A gente escuta o outro pensando no que a gente vai falar em resposta. A gente não simplesmente absorve isso. Então, é muito interessante quando muitas vezes a gente se coloca numa posição de que tem que escutar, que a gente se sente um pouco desconfortável. Eu vou dizer assim que algumas, por exemplo, aula online que você não tem acesso à troca de conversa com o professor. A maioria das pessoas acham chato. Por quê? Porque você só está absorvendo, você não está contribuindo. É claro que a comunicação ela é uma via de mão dupla, que você tem que ouvir e contribuir, mas quando você efetivamente tem uma escutativa e dá espaço para outra pessoa dar a opinião dela, trazer um pouco da bagagem, que ela se sinta confortável em falar para você, consequentemente, a gente tem isso como algo fundamental
para que essa pessoa se sinta confortável nesse ambiente. Se ela se sente confortável nesse ambiente, se ela consegue falar, se ela consegue se expressar, se ela consegue estar num ambiente seguro, que é o que eu gosto de chamar a nossa família rotária, nesse ambiente seguro, cada um dos nossos clubes, ela vai se sentir melhor ali e, consequentemente, ela vai se sentir mais fidelizada, ela vai conseguir trabalhar melhor dentro dos clubes e, por isso, a gente consegue ter mais harmonia dentro do clube que a gente está inserido. Paty, tem o Argolo queria fazer uma pergunta para você também. Aí depois dele eu leio o que tem perguntas no chat também e comentários. Tá bom. Agora, cadê o Argolo? Oi, Paty. Oi, Tudo bom? tudo bem? Então, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez aí por você aceitar um convite nosso. Muito obrigado. Pena que está online, mas a gente vai dar um jeito de trazer você em breve de volta aqui, rápido. O Tácito fez uma pergunta. Eu tô com saudade do calor, ali, porque aqui no Rio Grande do Sul tá um frio do caramba, então eu preciso... Não, aqui tá gostoso. O Tácito fez uma pergunta e eu queria reforçar essa pergunta. Como eu conversei com você, né, a comunicação nunca esteve tão fácil através das mídias, né? E tá aí a prova, o que seria de nós hoje se não fosse a internet, as redes sociais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem sido difícil, né? A gente vê, às vezes, os grupos de WhatsApp, a comunicação entre os clubes, entre os companheiros, ela é falha, né? Por mais que a gente tenha ferramentas à disposição, muitas vezes a gente vê aí, a garotada fica uma semana inteira sem se falar. Eu brigo muito com o Interact nosso aqui, que eles esperam o dia da reunião para poder conversar. Durante a semana inteira, eles não se comunicam. E isso também acontece com o distrito, né? Durante bastante tempo, a lista do grupo do distrito ficou parado, o pessoal não se comunicava, tem clubes novos que não se conheceram ainda. Então, eu queria que você reforçasse essa questão da importância da comunicação, porque a gente fala da imagem pública e etc. e tal, mas se internamente a gente não estivesse comunicando, se os companheiros nos comunicarem, se os clubes nos comunicarem, a gente acaba não conseguindo realizar as coisas. Então, eu queria que você reforçasse a questão a importância da comunicação no dia a dia, para realizar projetos, para conseguir melhores resultados, para melhorar o companheirismo, né? Então, eu queria que você reforçasse a questão da importância da comunicação. Eu vejo, Argolo, que esse é um ponto fundamental, porque a gente não consegue fazer nada, absolutamente nada, dentro dos nossos clubes se a gente não se comunicar. É interessante a gente perceber isso, que a comunicação ela é fundamental para qualquer tipo das nossas atividades. Porque, vamos pensar numa empresa, a pessoa pode não se comunicar tão claramente, mas ela pode, dentro do ambiente lá da empresa, ser uma ótima pessoa de planilha, ser uma ótima pessoa para trabalhar nisso, e tá tudo certo. Ela vai prestar serviço, vai colocar dentro de um sistema, o sistema mesmo vai falar com ela, e isso vai acontecer. Tem funções dentro do mercado de trabalho que são exatamente isso, e tá tudo certo. Agora, a nossa essência da família rotária é exatamente o contrário. Por que a oratória é algo que a gente acaba desenvolvendo tão facilmente aqui dentro? Porque a gente fala demais, e não é no sentido ruim da palavra, mas realmente faz parte da nossa essência se comunicar tanto. Porque isso realmente é importante para o que estamos falando de liderança. A oratória é um dos principais, uma das principais habilidades de um líder, né? Então, por isso que é interessante. Agora, falar por falar, não adianta. A gente tem que falar para chegar a algum objetivo. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, a gente tem tido muita dificuldade de se comunicar. Se numa reunião normal, num ambiente normal, a gente já tem aquelas pessoas que estão quietinhas lá e que falam muito pouco, pelo menos você está vendo ela. Nesse ambiente online, onde, por exemplo, aqui, a gente tem várias pessoas que estão com as câmeras fechadas, várias pessoas que até agora provavelmente não falaram nada. Elas estão lá, mas a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir, e isso faz com que a gente acabe se distanciando de cada uma dessas pessoas. É um processo natural, mas ao mesmo tempo que a gente tem que olhar como que a gente consegue fazer isso nesses ambientes, né? Então, tá ok, a gente está num evento aqui, não é todo mundo que vai falar, não é todo mundo que está nesse momento
podendo abrir a câmera porque está fazendo outras atividades, tá tudo certo. Mas será que nas reuniões dos nossos clubes, será que isso não está acontecendo também? De a gente estar tentando se conectar, mas ao mesmo tempo só o presidente que fala, algum diretor de comissão e os associados mesmo, só vão lá, assistem a reunião e vão embora. A gente não pode se colocar na posição de ser coadjuvante. A gente tem que sempre ser protagonista dentro de Rotary. E isso faz com que, muitas vezes, se a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue ser. Mas será que isso cabe apenas a nós mesmos sermos os protagonistas? Muitas vezes a gente vai precisar que alguém pegue a gente pela mão, porque faz parte do processo de liderança. A gente está aqui, líderes desenvolvendo líderes. É para isso que a gente está aqui. Então, olhar nesse âmbito, a gente percebe que, será que mesmo a Patrícia sendo só uma associada, não tendo cargo de diretoria, não sendo presidente do clube, será que não vale ela mandar uma mensagem para a Lívia, por exemplo, que ficou quieta a reunião inteira, nem abriu a câmera, nem comentou nada, e perguntar, tá tudo bem? Às vezes um tá tudo bem já muda. É uma virada de chave muito grande. Então, por isso, cada vez mais a gente precisa se conectar. E é estranho a gente pensar que estamos vivendo um momento mais conectado online, que a gente já viveu em todos os tempos da sociedade, mas ao mesmo tempo a gente está desconectado enquanto pessoas. Eu estou falando do período de pandemia, mas a gente sabe fortemente que isso também acontece fora do período de pandemia, onde ninguém se conversa fora da reunião, a mensagem é só no grupo do WhatsApp gigante lá, a pessoa que não falou nada durante a reunião e não falou dentro do grupo do WhatsApp, às vezes fica lá esquecida e de repente um dia ela chega pra gente e diz assim, então, Paty, tô sem tempo para fazer parte do Interact, tô sem tempo para fazer parte do Rotaract, tô sem tempo para fazer parte do Rotary. Às vezes é assim, é sempre esse sem tempo, essa falta de prioridade que essa pessoa, na verdade, traz pra gente como a mensagem de por que ela tá indo embora, mas a gente tem que fazer nosso tema de casa e perceber que muitas vezes a gente não deu espaço para ela. Então, por isso que isso comunicar dentro desse contexto se torna tão importante e tão relevante para que a gente consiga desenvolver os nossos clubes. Tem duas perguntas aqui no chat, Paty, do companheiro Tácito, do Rotary da Tijuca, ainda falando um pouco sobre a comunicação interna, mas com base de tudo como na crítica, porque a evolução em propaganda é sentida e está se consolidando pouco a pouco, mas apesar das múltiplas mídias, estamos nos comunicando muito mal, entendeu? E ele agradeceu a palestra, está achando muito boa. E a outra é da companheira do Cineia, sobre a imagem pública ainda funciona bem intramuro, como expandir essa comunidade externa, para a comunidade externa. Eu queria primeiro responder o primeiro comentário. A gente tem que olhar para a comunicação de uma forma positiva e ver o que a gente consegue fazer positivamente com ela. Mas a gente também tem que se dar conta que tem muita coisa negativa dela. Então, desde a gente olhar para meios de comunicação, ter esse filtro, ter uma interpretação, eu acho que isso também é super fundamental. Mesmo sendo de casa, assim, eu acho que é importante que a gente olhe para todos os ambientes e saiba absorver o que faz sentido para o meu contexto, né? Então, por isso que falar da comunicação como um todo também tem esse terceiro pilar, digamos assim, que tem a comunicação que a gente produz, a comunicação que a gente tem entre a gente, mas também a comunicação que a gente absorve de veículos de comunicação, de outros espaços. Então, é importante que a gente seja crítico em cada uma delas, que a gente seja exigente na comunicação que a gente faz com uma outra pessoa, para tornar isso mais fluido, na comunicação que a gente faz para fora do nosso clube e bem como na comunicação que a gente absorve. Ser crítico é fundamental. Eu sempre brinco que as pessoas me contam algum projeto, alguma coisa, e eu dificilmente vou dizer assim, ah, legal, que lindo, e morreu. Eu normalmente tenho perguntas para fazer. E quando eu tenho perguntas para fazer, não quer dizer que eu estou querendo falar mal daquele projeto ou daquela história que a pessoa me contou. Mas, na verdade, o que eu quero é entender um pouco mais. Então, nesse contexto, é legal que a gente faça isso para tudo. Será que a gente não tem que se perguntar mais sobre todos os aspectos? Nos cobrando e cobrando dos outros? Às vezes é importante fazer isso. Com amor, com carinho, em espaços de carinho, que eu gosto de dizer muito, mas
temos que ser críticos, faz parte da nossa evolução. Quanto mais a gente for crítico, mais a gente consegue evoluir dentro, enquanto sociedade, enquanto clube e enquanto pessoa também. Então, eu vejo que isso vem muito fortemente. Qual que era a outra, Lívia? Perdão, que eu fiquei raciocinando em cima dessa e acabei perdendo, se você puder me repetir. Calma aí, Lívia, só complementar aqui para os companheiros, a palestra da Paty foi ótima, mas a gente ainda vai falar um pouco mais de imagem pública amanhã com o companheiro Nicolas. Ainda fala a outra pergunta, Alice, ou então deixa para amanhã? Então tá. A imagem pública ainda funciona bem intramuro. Como expandir para a comunidade externa? Eu vejo que a gente precisa ter mais conhecimento. Acho que é fundamental a gente ir de coração. Não trouxe aspectos mais técnicos, porque eu sei que a gente vai ter outros treinamentos sobre isso. Acho que vai ser super importante também. Mas a gente precisa de conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. A gente não consegue trabalhar nenhum desses contextos se a gente não tiver conhecimento. E daí eu não estou falando só de imagem pública, estou falando de tudo. Então, ter mais conhecimento, saber identificar quais são as nossas oportunidades, o que eu consigo modificar em cima disso, é fundamental para a gente poder trabalhar dentro de cada um desses contextos. Então, vejo que se tem um treinamento mais aprofundado de imagem pública, também vai ser super importante para que se consiga entender no detalhamento, né? O que o meu clube consegue fazer, o que eu consigo trazer isso para dentro da minha realidade. Aqui no chat ainda não tem mais nenhuma pergunta, Paty. Se algum companheiro quiser fazer... Eu tenho. Pode fazer, companheira. Paty, boa tarde. Meu nome é Neide Brilho, eu sou do Rotary Clube Leblon Gávea, fui convidada pela Clara Silva, mas eu já tinha conhecimento de Rotaract. O meu clube tem pessoas, eu sou da comissão de imagem, eu sou muito idosa, mas eu quero levar para o meu clube, eu quero convidar o Interact, que eu tive já a palestra do Renan lá, do Rotaract, já consegui levar para o pessoal entender, porque é muito difícil, primeiro saber lidar com entrar na sala, ninguém falar tudo ao mesmo tempo, fecha o microfone, é uma confusão, o pessoal está aprendendo. Se eu convidar, eu vou falar com o Marcelo, com a Clara, não sei com quem que eu vou falar, convidar para o Interact ir lá, ir na nossa sala, marcar um dia, você participaria também? Oi, Deide, obrigada. É uma pergunta perigosa, mas... Imagina, eu sou rotaractiana, tá? Eu faço parte do Rotaract, mas de qualquer forma eu fico à disposição do que eu puder ajudar vocês. Mas tenho certeza que tem muitos interactianos no distrito, e que eu conheço, inclusive, que também vão poder te ajudar e estar junto com você dentro do seu clube também. Mas eu gostei muito da sua apresentação gráfica. Claro. Isso, se você não puder ir, você empresta, como é que você faz? Não, a gente combina para que eu possa ir sem problema nenhum, Neide. Então, eu vou agir nesse caminho, tá? E vocês vão ter brevemente um convite para ir na sala do Rotary Leblon. Um beijo. Aqui no chat ainda não tem mais nenhuma pergunta, Paty. Uhum. Gente, eu queria contribuir com mais algumas reflexões em cima disso. Eu gosto de entender a comunicação como algo muito mais amplo. Não gosto de limitar ela à imagem pública, não gosto de limitar ela para as nossas relações interpessoais e nem também a forma como a gente de comunicação. Eu entendo que isso é algo tão natural do nosso dia a dia que a gente tem que expandir ela e olhar para todos os aspectos que a gente pode atuar. E então, por isso, eu vejo que é muito gostoso quando a gente vê os diferentes apontamentos dentro do chat, o que o próprio governador trouxe também. Então, é interessante contextualizar tudo isso e ver o quanto a gente consegue ter novas oportunidades, olhando para um ponto só, que é tão abrangente como é a comunicação, né? Algum companheiro tem mais alguma pergunta para a Paty? Aí quem não escreveu pode abrir o microfone para falar também, ou então se quiser pode escrever no chat que eu vou falando também.
Olha, Paty, aqui no chat é só elogio sobre a sua palestra. Ai, querida. Eu vou falar um negócio de comunicação, tá? Uhum. Então, Você tem 10 minutos ainda. Ah, uma experiência pessoal minha. É difícil eu falar de experiências pessoais mesmo. Eu sou muito mais técnica, né, para falar. Então, hoje eu tive uma experiência muito especial que eu participei da conferência que eu comentei com você, só que foi uma conferência do Peru e Equador. Era binacional. Eu não falo espanhol e eu fui convidada para apresentar lá para falar em espanhol. O governador disse, faz um portunhol, não sei o quê. E eu disse, cara, vamos aceitar, mas se for para aceitar, vamos trabalhar em cima disso. Eu fiquei várias semanas estudando, formando um conteúdo em cima disso, para que eu efetivamente pudesse fazer uma apresentação. Utilizei ferramentas, utilizei várias coisas para que eu conseguisse fazer realmente a apresentação em espanhol. Por que isso é relevante? A gente está falando de comunicação. E muitas vezes a gente se limita por uma outra língua ou por um outro ambiente, por não ter acesso a alguma coisa, e a gente acaba não se comunicando. E, consequentemente, se comunicar é abrir uma nova oportunidade. Então, eu vejo que esse desafio que eu topei, que eu talvez não devesse ter topado, porque tomou muito meu tempo, mas que foi incrível, que saí de lá extremamente feliz pela oportunidade que eu tive de poder falar numa outra língua que eu me desafiei, e muito mais do que participar de uma conferência, mas assim, eu, Patrícia, me desafiando e quebrando uma barreira de comunicação é super, super interessante e fundamental para o nosso dia a dia. Então, que a gente possa mais vezes se desafiar, de entender que talvez eu não faça um projeto internacionais porque eu não sei falar inglês. Vamos utilizar o Google Translator. Por quê? Por que isso é um problema? Então, trabalhar em cima disso também é legal. Então, entender mais um aspecto da comunicação, que é a questão das nossas limitações. A gente se limita por uma língua, a gente se limita por não conhecer uma pessoa, por achar que algum ambiente não é acessível. Seja, por exemplo, o Interact vai numa reunião do Rotary e tem vergonha de falar. Estamos todos no mesmo ambiente, estamos todos unidos, estamos realmente podendo trabalhar em conjunto. Então, quando a gente olha para tudo isso, é entender que precisamos enfrentar barreiras. Eu lembro de uma frase do Barry Racine na convenção do ano passado, dentro da pré-convenção de Rotaract, que ele disse assim, que o Rotary abre portas. É muito engraçado porque depois virou lema de gestão, mas que o Rotary abre portas. E se alguém um dia fechar essa porta para você, você tem que ir lá e derrubar a porta, porque o Rotary não é um espaço para portas fechadas. Então, seja o que for, seja dentro da comunicação, seja num projeto, seja o ambiente que a gente tiver, que a gente possa, sim, derrubar qualquer porta que alguém possa fechar para a gente, ou que nós mesmos podemos fechar para a gente mesmo, por ter medo. E muitas vezes é o medo que nos barra. Esse medo de falar, esse medo de falar em público, medo de se comunicar, de não saber fazer da forma correta. A gente precisa ir para frente, a gente precisa fazer a roda girar. Eu acho que essa é a principal mensagem que existe dentro de Rotary. A roda precisa girar. Precisamos sempre estar em movimento para que essas portas continuem abrindo. E a nossa comunicação é fundamental dentro desse processo. E é por isso que a gente precisa trabalhar tanto a comunicação. Seja ela dentro do meu clube, seja ela entre as pessoas, seja para trabalhar com o público-alvo, seja ela para absorver conteúdo, não importa. Mas a gente precisa trabalhar a comunicação. A gente precisa falar, a gente precisa ouvir. E isso tudo conectado faz com que a gente seja a instituição que somos hoje. São 115 anos já de instituição. E a gente precisa de outros 115 e que isso se multiplique cada vez mais. Então, por isso, a gente precisa continuar fazendo, trabalhando, derrubando portas, para que sim a gente consiga continuar se comunicando e chegando aos nossos resultados enquanto instituição, que nada mais é do que servir à humanidade. Então, por isso tudo, eu entendo que as coisas se conectam, é um mindset, não é algo focado, é algo muito mais amplo e que a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso dia a dia, dentro da gente mesmo, dentro dos nossos clubes, para conseguir conquistar e contribuir para transformar o mundo. Afinal, esse é o sonho de todo mundo que está aqui. Isso eu tenho certeza. Então, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz em ter contribuído de alguma forma para cada um de vocês e me coloco à disposição para o que eu precisar ajudar, seja dentro de um clube, seja dentro do distrito, ou vocês individualmente. Estou coração quentinho, como eu gosto de dizer, de estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo com vocês. Obrigada. Paty, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui. A palestra foi incrível, maravilhosa. E eu espero que a gente tenha a sua presença em outras oportunidades também.
E Lívia? Oi. Agora, gente, nós da equipe preparamos uma gincana interativa com vocês.